Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo de explicação do conteúdo das quartas-feiras, em que a gente tem as disciplinas de Matemática, Geografia e História. Hoje, dia 6 de outubro de 2021, a gente vai dar continuidade aí nos nossos conteúdos e para isso, vocês já sabem como funciona, né, o nosso combinado aí das quartas-feiras, em que vocês assistem o vídeo, pode ir pausando a qualquer momento que sentir necessidade, e aí anotando as dúvidas para quando a gente tiver nosso encontro no Google Meet, vocês tirarem essas dúvidas, ok? Vamos começar então o nosso conteúdo de hoje? Então, começando por matemática. Hoje em matemática, a gente vai realizar um exercício da página 140, exercício número 1, letra A e B. E nele a gente vai estar abordando um pouquinho sobre o dobro. O que é o dobro, né? Só relembrando. Significa duas vezes. Então, duas vezes aquilo que está determinado na situação. Pode ser um valor, pode ser uma quantidade. Então, o dobro é ser duas vezes. E para isso, a gente vai aí estar analisando uma situação-problema em que envolve algumas placas de trânsito e também um álbum de figurinhas. Então, vamos prestar atenção aqui na leitura para depois a gente realizar o exercício. Então, ela começa assim: Fabrício e as placas de trânsito. Vovó Leonilda viu que o Fabrício está colecionando um álbum de figurinhas de placas de trânsito. Ela comentou que muitos acidentes de trânsito são causados por imprudências dos motoristas e aproveitou para reforçar a importância da obediência aos sinais de trânsito e explicou que há placas com sinalização de regulamentação, de advertência, de indicação, de atrativos turísticos, de sinalização de obras e outras placas. Então aqui a gente tem uma imagem, né, desse álbum de figurinha com alguma dessas placas e aí a explicação. Na primeira, a gente tem ali uma placa de sinalização de advertência, que é em relação à passagem sinalizada de escolares, né? Então, quando a gente tem essa placa, significa que ali é uma região, né, em que tem escola em volta, então tem muitos pedestres atravessando, então precisa ter atenção. A segunda figura embaixo, né? Sinalização de regulamentação. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, quando a gente tem essa placa em alguma região, né, significa que naquele lugar é proibido buzinar e emitir qualquer sinal sonoro. Na próxima figura é uma figura de sinalização de indicação, em que indica as rodovias e as estradas federais. Então, quando a gente tem ali, né, uma rodovia, uma estrada federal, a gente encontra esse tipo de placa marcando o estado e também a quilometragem, né? Nesse caso, Minas Gerais BR-116. E por último, a gente tem ali a sinalização de obras em relação aos caminhões na pista. Então, se vocês virem uma placa dessa, vocês vão saber que nesse local está tendo obra e que tem caminhão na pista, certo? Então, aqui é o álbum que ele está colecionando com algumas dessas figurinhas. Agora nós vamos analisar a situação. Então, lá, número 1. Fabrício tem 90 figurinhas repetidas e vai dá-las para suas irmãs Tamires e Maria Beatriz. Tamires deve receber o dobro da quantidade de Maria Beatriz. Como ele pode realizar essa distribuição? Então, se ele tem 90 figurinhas e ele vai repartir ali para duas irmãs, para Tamires e Beatriz. Só que a Tamires, ela precisa receber o dobro. Lembra? O dobro é duas vezes. Então, ela tem que receber duas vezes mais, né? Duas vezes aquela quantidade em relação a Maria Beatriz. E aí você vai responder na letra A como que ele pode realizar essa distribuição. Como que ele vai fazer para dividir essas 90 figurinhas para essas duas irmãs, sendo que a Tamires vai ter que receber aí o dobro, né, da quantidade da Maria Beatriz. E depois, na letra B, você vai responder quantas figurinhas cada uma delas deve receber. Então, quanto que a Maria Beatriz vai receber e quanto que a Tamires vai receber. Lembrando, né? Ela tem que ter aí o dobro de quantidade da Maria Beatriz. Certo? Então, a atividade de hoje está bem tranquila aqui para vocês realizarem
a atividade. Só pensar um pouquinho ali em relação a como fazer o dobro, né? A quantidade, como distribuir aí para essas duas irmãs, que vocês conseguem realizar sem muito problema, certo? Quem precisar agora dar uma pausa no vídeo antes de ir para a próxima disciplina, esse é o momento. Senão a gente já pode começar, ok? Vamos então para a próxima disciplina. Bom, então na nossa disciplina de História de hoje, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a escrita e o registro na história. Até então, nas últimas aulas, a gente estava falando bastante sobre a questão da tradição oral, da importância que tem, né, e que teve a passagem, né, dos ensinamentos, dos conhecimentos de geração para geração através ali da linguagem oral, ou seja, da comunicação apenas falada. Mas hoje nós vamos ver que, além disso, teve outro fator que foi muito importante para a história, que foi, né, ali a escrita, os registros escritos que a gente teve aí ao longo de todo esse percurso histórico. E para isso, nós vamos estar utilizando o livro na página 185 a 187. Vocês podem sublinhar ou destacar as ideias principais do texto, né, durante as leituras. Lembrando que hoje, assim como está orientado lá na plataforma, no livro a gente vai realizar apenas as leituras do texto. Não vamos responder as perguntas do livro. As perguntas que vocês devem responder hoje estão todas na plataforma, que também está aqui na tela essas perguntas. E a gente vai ter elas mais para frente também. Então, no livro hoje vamos utilizar apenas os textos, ok? Então vamos lá, para dar início ao nosso conteúdo. Falando da escrita e dos registros da história, nós vamos ver que, após o desenvolvimento da linguagem oral, os seres humanos demoraram milhares de anos para criar as primeiras formas da linguagem escrita. Na região da Mesopotâmia, por exemplo, isso só ocorreu cerca de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. Pouco tempo depois, os egípcios criaram a escrita hieroglífica. Por volta de 1200 a.C., os fenícios, povo que vivia na região do atual Líbano, desenvolveram o primeiro alfabeto de que temos conhecimento. Então, a escrita como a gente conhece hoje, né, principalmente aqui na nossa realidade, que temos aí os alfabetos, nem sempre foi assim, né? A gente teve todo um percurso para chegar no que a gente tem hoje na forma escrita. Então, né, alguns exemplos que a gente viu hoje aqui no nosso texto, que vieram ali da região da Mesopotâmia, foi dos povos sumérios e dos povos egípcios, que criaram ali sua própria forma de escrita, assim como os fenícios também foram os responsáveis pelo primeiro alfabeto que a gente tem conhecimento. E a gente vai ver aqui um pouquinho, né, de como que foi esse desenvolvimento. Então, vocês têm aí no livro a imagem, né, representando cada um dessas escritas. Então, a primeira é em relação à escrita cuneiforme, produzida há cerca de 2.400 anos antes de Cristo. A escrita cuneiforme recebia esse nome porque era feita com estiletes em placas de argila. Os sumérios riscavam a placa e deixavam-a secar. Essa escrita era muito complexa e possuía grande número de símbolos diferentes para registro, pois cada informação tinha um símbolo próprio. Então, vocês podem ver aí na imagem como era esse tipo de registro, né? Então, como eles realizavam a escrita. E no segundo, já em relação aos povos egípcios. Então, ali a gente tem um texto escrito em uma parede de tumba egípcia que foi construída entre 1292 anos antes de Cristo e 1187 anos antes de Cristo. A escrita egípcia ela era baseada em muitos hieroglifos, símbolos que são usados para registrar informações e ideias. Havia símbolos para cada objeto ou ideia. Para ler um texto, era necessário conhecer e combinar muitos símbolos. Então, essa era uma característica, né, desse tipo de escrita. Já em relação aos povos fenícios, que foram lá os primeiros a construírem o alfabeto, a gente tem aqui a terceira imagem, que foi uma escrita encontrada em um dos sarcófagos fenícios lá no século V a.C. Então, eles já tinham ali uma padronização, né? Já tinha
um alfabeto próprio. E a gente vai ver então como isso foi importante para toda a evolução da escrita e futuramente aí para que a gente tivesse as grandes descobertas que a gente teve em toda a nossa história. Então, para isso ter acontecido, né, para todas essas descobertas, a gente teve um grande passo que foi quando ocorreu a decifração dos hieroglifos. Então, a escrita hieroglífica do Egito Antigo começou a ser decifrada entre o século XVIII e o início do século XIX. Lá em 1799, foi descoberto no Egito um bloco de pedra de granito preto, que ficou conhecido como Pedra de Roseta. Nesse bloco de pedra havia textos grafados em 3 línguas distintas, 3 línguas diferentes. Um em grego, o outro em hieróglifo e o terceiro em demótico, que é uma espécie de hieroglifo simplificado usado em textos cotidianos. Ao perceberem que o nome Ptolomeu se repetia nos 3 textos, os estudiosos concluíram que estavam diante de um mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes, e que se conseguissem ler a tradução em grego, conseguiriam decifrar a escrita dos hieróglifos. E eles conseguiram. Então, vou passar aqui para a próxima parte para a gente conseguir ver a imagem. Então, foi nessa pedra, que é conhecida como a Pedra de Roseta, que a gente teve o primeiro passo, um dos mais importantes para a decifração dos hieroglifos. Porque nessa pedra, como o texto diz, continha o mesmo texto escrito lá nas 3 línguas diferentes. E já era possível fazer a tradução do grego. Então, se eles conseguissem relacionar o texto ali escrito em hieroglifo com o grego, eles conseguiriam fazer a tradução e vendo que cada símbolo, cada desenho ali representava, e aí eles conseguiriam fazer essa tradução. E foi o que foi feito. Então, se vocês observarem aqui na imagem dessa pedra, vocês vão ver que ela se divide ali em 3 partes. E essas 3 partes aí são os textos, cada um em sua língua diferente. Então, ali, a Pedra Roseta, que hoje se encontra no Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. E essas são as inscrições que foram feitas para registrar a gratidão dos sacerdotes do faraó Ptolomeu V, que havia concedido ao povo a isenção de uma série de impostos. Então, aí está gravado um texto em relação a esse momento da história. E aí, o que isso impactou em toda a nossa história depois dessa decifração? A gente teve aí a grande descoberta dos registros das atividades humanas. Então, foi graças a essas descobertas, à evolução da escrita a partir disso, que a gente conseguiu obter várias informações, A gente conseguiu ter informações de como eram as coisas no passado e, automaticamente, os registros que foram evoluindo foi possibilitando as novas formas de registro, a transmissão de informação, que vai ser o que a gente vai estar vendo aqui. Então, o registro das atividades humanas. Ao possibilitar o registro e a transmissão de informações, o uso da escrita provocou grandes transformações e desenvolvimento nas sociedades humanas. Na Mesopotâmia, a escrita era utilizada para controlar atividades comerciais e registrar grandes acontecimentos, rituais religiosos, leis e canções. O primeiro conjunto de leis escritas de que se tem registro é o Código de Hammurabi, produzido pelos babilônios, um povo da Mesopotâmia, lá por volta de 1750 a.C. Ele foi esculpido em um monumento de pedra, chamado Estela, durante o governo de Hammurabi, para que todos conhecessem os castigos e as punições para cada tipo de crime ou delito. Leia abaixo 2 artigos do Código de Hammurabi. Então, um esses artigos falava que se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. O outro,
Se cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade de seu valor. Então, esses eram 2 artigos que estavam aí nesse código, né? Ali do lado a gente tem uma fotografia dessa estela de Hammurabi, que é o monumento no qual foi esculpido esse primeiro conjunto de leis. E foi a partir aí desse Código Hammurabi que a gente teve o conhecimento aí dessa parte de registro das leis, né? Ele foi o primeiro conjunto que a gente se teve registro, algo documentado de forma escrita. E aí, hoje em dia a gente utiliza às vezes ainda a expressão que vem desse código, né? Vem originário aí, e que talvez vocês já tenham ouvido, que é a expressão, né, olho por olho, dente por dente. Então, vem desse código, né, em que ele falava, né, era uma lei que indicava a punição de que se alguém cometesse um crime, seria pago ali, né, da mesma forma. E aí, a gente vai analisar um pouquinho, né, de tudo isso que a gente falou hoje para estar respondendo as questões que estão lá na plataforma. Antes de mais nada, vocês vão estar realizando então a cópia dessas perguntas no caderno. Então, vai colocar lá cabeçalho bonitinho, como vocês sempre fazem. Vai colocar o exercício número 1, né, o enunciado, e aí as questões de letra A, B, C, D e E. E vocês vão responder, né? Cada uma delas. Todas essas informações estão nos textos que a gente acabou de ler. Então, vocês vão, né, fazer lá a releitura e vão estar respondendo essas perguntas, sendo ali, né, a primeira. Qual o nome da escrita inventada pelos povos sumérios? E os povos egípcios? Então, qual foi essa escrita? Letra B. Qual o povo que foi responsável pela criação do primeiro alfabeto? Letra C. Como os estudiosos conseguiram decifrar a escrita dos hieroglifos? Então, qual foi o caminho que eles fizeram? O que eles tiveram que fazer para conseguir decifrar? Letra D. O domínio da escrita provocou diversas mudanças na sociedade. Localize no texto e escreva os exemplos de como a escrita era utilizada na Mesopotâmia. Então, vocês vão observar lá no texto o que a escrita mudou, né, na sociedade e o que ela era utilizada na época ali, né, da Mesopotâmia, que foi utilizado de exemplo no texto. E por fim, o que é o Código Hammurabi? Vocês vão utilizar aí todos os textos que a gente acabou de ler para estar respondendo essas questões, ok? Se tiver alguma dúvida, pode deixar anotado que a gente retoma aí na nossa chamada por vídeo, ok? Vamos então para a nossa última disciplina de hoje, que é a nossa aula de Geografia. Hoje, então, na nossa aula de Geografia, a gente vai falar um pouquinho sobre as migrações, só que agora, né, aí, com um foco um pouco mais relacionado a o que é a migração interna, o que é a migração internacional, o que é a migração de retorno. Então, para tudo isso, o que vocês vão ter que primeiro fazer? A gente vai ter aqui, vou dar o passo a passo da atividade de hoje. Primeira coisa, vocês vão retomar a leitura. Então, vocês vão reler a página 68 e vão observar os mapas que estão contidos lá na página 68. Então, essa é a primeira coisa, né? Retomar a leitura. Eu não vou fazer a leitura novamente com vocês, porque eu já fiz na aula passada, né? Então, vocês agora busquem lá no livro para fazer essa releitura. E aí, depois, vocês vão para a página 69, né? Para fazer a leitura do texto e aí sim responder as questões de hoje. Então, depois de fazer a releitura, observar esses mapas aí que falam em relação à migração interna, né, dentro do Brasil, que foi ali o período em que muitas pessoas, né, das regiões Nordeste e Norte vieram para a região Sudeste. A gente teve ali essa grande movimentação. A gente vê nesses mapas ali a migração de 1950 a 1970, depois de 1970 a 1990 e depois já na década de 2000. A gente vê aí que não é igual, né? Teve vários movimentos aí que tornou essa migração um pouco diferente a cada década que foi passando.
Então, para responder a atividade de hoje, vocês vão, além de retomar o conteúdo, vão reler esse outro trecho aqui da página 69. Então, temos ali: migração de retorno. É um movimento caracterizado pelo retorno das pessoas aos seus locais de origem. Entre as décadas de 1950 e 1990, houve grande migração de pessoas na região Nordeste para a região Sudeste. A partir da década de 2000, esse fluxo diminuiu, e isso está relacionado às melhorias sociais e econômicas no Nordeste, entre outras causas. Então, quando a gente fala de migração de retorno, a gente está falando, então, do retorno das pessoas que deixaram seus locais de origem para casa, para volta a esses locais. Então, hoje a gente já tem esse movimento muito mais forte. Então, as pessoas que deixaram ali a região norte, nordeste e vieram para o sudeste, hoje já busca essa migração de retorno, o retorno ali para a sua própria região, como indica aí nesse mapa da década de 2000. E aí vocês vão observar o mapa e vão responder as duas perguntas que estão aí no livro, Letra A, 3A e 3B. O que aconteceu, o que ocorreu com a migração nordestina no estado de São Paulo na década de 2000? Então, o que houve? Letra B. E no estado onde você mora? Que no caso, a gente aí vai falar também de São Paulo. O que ocorreu nos 3 períodos? De 1950 a 1970, de 1970 a 1990 e na década de 2000. Vocês vão aí dizer o que foi que aconteceu aqui em São Paulo, nesses 3 períodos em relação à migração, ok? E o exercício 4, a gente tem aí um trecho, para vocês fazerem a leitura e responder à pergunta a seguir. Então, lá diz assim: o censo de 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno do Sudeste para o Nordeste. Entre os migrantes nordestinos, as regiões Norte e Centro-Oeste também foram escolhidas, com a busca por melhores oportunidades econômicas. Ainda há, em relação à migração de retorno, mas não há tão grande como já foi. Ou seja, segundo aí o censo de 2010, todo aquele movimento que a gente observa aqui, da migração de retorno para a região Nordeste, ela diminuiu, ela caiu. Enquanto que nas outras regiões, para a região Norte e Centro-Oeste, elas também aí, começaram a ocorrer de forma um pouco mais acelerada. E aí diz no final, que a migração de retorno, ela ainda existe, mas não é mais tão grande, não é tão forte como já foi antigamente. Aí é que tem a fonte, de onde foi retirada a informação, e aí vocês vão responder. Se segundo o texto, a migração de retorno da região Sudeste para a região Nordeste está encerrada, então vocês vão dizer se aí foi encerrada ou não a migração da região Sudeste para a região Nordeste, tá? Então, é só aí trazer as informações retiradas do texto. E aí, para finalizar, o que vocês vão fazer? Após responder essas duas questões do livro, vocês vão no caderno registrar essas perguntas que estão na plataforma e responder. Então, a primeira, o que é um emigrante? A gente falou na nossa última aula, Então, vocês vão colocar qual é a definição da palavra emigrante. Na número 2, vocês vão dizer já em relação a imigrante. Então, a gente tem a diferença aí, do emigrante para imigrante. E depois, na número 3, vocês vão explicar o significado de migração interna, migração internacional e migração de retorno. Todas essas informações vocês encontram no livro, na página lá 68 e 69. E também, quem aí que quiser, sentir a necessidade de buscar alguma informação a mais na internet, também é aí só verificar a fonte para ver se você está buscando num lugar confiável. E aí tá tudo bem, ok? Caso tenha alguma dúvida também, só deixar anotado que a gente conversa na nossa próxima aula, ok?
Então a gente chega ao fim de mais uma aula. Espero aí que tenha ficado mais claro para vocês o conteúdo. Leiam o material, tentem realizar aí os exercícios sozinhos para que vocês consigam, né, aí adquirir essa habilidade de construir suas respostas melhores. E anote suas dúvidas caso você tenha alguma para a gente conversar na nossa chamada de vídeo, ok? Bons estudos, boa atividade para vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau!